Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, adultos, casais do nosso movimento Emaús, aqui da cidade do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar aqui com vocês para algumas reflexões sobre a Palavra de Deus deste 16º domingo do tempo comum, em que nós estamos lendo no Evangelho Mateus, cujo centro de reflexão, de teologia, de espiritualidade é o anúncio do reino da justiça, a justiça do reino. Justiça significa adequar, ajustar a nossa vida com Deus. Essa é a grande proposta anunciada por Jesus, o reino de Deus, embora em Mateus apareça na boca de Jesus a expressão reino dos céus. Mas é a mesma situação. Vamos começar com a oração da coleta, a oração do dia, que diz assim: Ó Deus nosso Pai, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. A palavra de Deus hoje apresenta 3 parábolas do reino de Deus. A parábola do trigo e do joio, que nós conhecemos, a parábola da pequena semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. O evangelho é um trecho muito longo, mas que se concentra na ideia do mistério do reino de Deus. Vamos começar, porém, com a primeira leitura, que é do livro da Sabedoria. Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, pulando para os versículos 16 a 19. O sábio fala para Deus, é uma espécie de oração, de reconhecimento da grandeza, do poder, do juízo de Deus, um reconhecimento de que Deus é todo-poderoso, Deus é juiz, ele não deve explicação a ninguém, mas ele usa o seu poder, a força do seu julgamento com indulgência, com bondade, com clemência, com misericórdia. Vamos lembrar que o livro da Sabedoria foi escrito pelos anos 50 a.C., é o último livro escrito do Antigo Testamento, embora se refaça a grande sabedoria do povo de Israel desde o tempo de Salomão, por exemplo, nos anos 900 a.C. Então ele carrega consigo toda uma tradição de séculos da sabedoria do povo de Israel, aqui nesse trechinho que vamos ouvir, desse 16º domingo do tempo comum, uma oração que o sábio faz a Deus, dizendo assim: Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz, para com todos, indulgente. Não há em ti, Deus, um outro Deus a quem devas prestar satisfação do teu julgamento. Tu usas a força da tua justiça com indulgência. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Então, aqueles que não conhecem, vai mostrar a força. Aqueles que conhecem, ele castiga o atrevimento. Se alguém, por exemplo, é muito presunçoso diante de Deus, abusa da bondade, da misericórdia de Deus, vai ter que pagar o preço por conhecer e abusar de Deus. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. O justo deve ser humano. Uma pessoa justa tem que ser humano, tem que ser misericordioso. No caso de Deus, não há oposição entre justiça e misericórdia. Muitas vezes se pode pensar, é justo e, portanto, é severo, é castigador, não passa nada.
Misericordioso, passa tudo, não tem problema nenhum. Não é assim. No caso de Deus, a justiça e a misericórdia implicam uma na outra. Uma supõe a outra. Não pode haver justiça se não houver misericórdia, mas também não pode haver misericórdia se não houver justiça. Só mesmo em Deus essas duas grandes virtudes se compaginam de maneira excelente. Por isso, o salmo de resposta à primeira leitura tem como refrão: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vamos logo para o Evangelho, que se relaciona com a primeira leitura. Lembrando que é a primeira leitura que é escolhida para adequar-se ao Evangelho. O Evangelho é muito longo, porque, como eu disse antes, são 3 parábolas. A do trigo e do joio, a do pequeno grão de mostarda e do fermento na massa. Depois, uma explicação mais sucinta da parábola do trigo e do joio. É Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 43. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. Ele havia contado a parábola do semeador, que ouvimos domingo passado. Contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Essa é a primeira parábola, do trigo e do joio. Continua a leitura com outra parábola. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Aqui tem uma coisa muito estranha, porque a semente de mostarda é mesmo bem pequenininha, 1 milímetro. E dá uma planta que não é tão grande assim, né? A maior de todas as árvores não é assim, porque a maior de todas as árvores era o cedro. Aqui é uma estranheza da parábola. A planta da mostarda dá 2, 3 metros. Mas o interessante aqui é dizer que os pássaros vêm e fazem ninhos. Essa é uma expressão, os pássaros, é uma expressão para as nações circunvizinhas de Israel, que virão, as profecias falavam disso, virão para Israel para reconhecer a grandeza de Israel, a salvação oferecida em Israel. Então aqui é uma abertura do que Jesus está propondo, ou o evangelista Mateus, citando Jesus, propondo que o reino de Deus é aberto às outras nações que vão vir fazer seus ninhos, portanto, abrir propostas de vida nova a partir do reino de Deus. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo isso fique fermentado. É outra parábola muito interessante. Por quê? 2 ou 3 medidas de farinha dariam um pão de 50 quilos. E é um tiquinho de fermento. Isso é muito interessante. Isso é um tiquinho de fermento misturado, na verdade, escondido na massa, que vai fazer a massa crescer para fazer o pão. É a simplicidade, a pequenez, a fragilidade das coisas de Deus. Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus são grandiosas, o triunfo, o poder, arrebanhamento, o triunfalismo da igreja. Na verdade, o evangelho é muito simples, é muito pequeno, é muito pobre, muito frágil. É dessa maneira que o evangelho vai sendo anunciado, vivido, praticado no decorrer dos séculos e milênios.
Agora vem uma explicação do que Jesus faz, ou por que ele fala por meio de parábolas. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Então, aqui uma pequena explicação, lembro que no domingo passado já houve isso, agora de novo, né? Por que Jesus fala em parábolas? É a dimensão do mistério do reino. Para falar, Jesus fala em parábolas para as multidões, para que através da simplicidade da linguagem as pessoas possam vir ao encontro do mistério. Mas, na verdade, só vai entender o mistério do reino de Deus quem entrar no reino de Deus, ou seja, os discípulos. Jesus, então, deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola é muito interessante, porque ela mexe muito com a nossa ânsia de julgar e de achar que nós somos os certos, os outros são errados. Esse é um problema que acompanha o cristianismo desde o começo. Vou lembrar do seguinte: lá nos primeiros séculos do cristianismo, e aí isso continua até hoje, havia uma doutrina filosófica, espiritual, chamada gnosticismo. Vem de gnosis, conhecimento. Essa doutrina entendia que a matéria é má. A matéria, o corpo, o sexo, coisas materiais é tudo mal e é fruto de um espírito do mal. E, portanto, é preciso, pelo conhecimento das realidades espirituais, sair do mundo material e buscar as realidades espirituais. Dentro dessa doutrina do gnosticismo, havia o dualismo, portanto, que separava o bem do mal, né? E havia a doutrina do maniqueísmo. O maniqueísmo do sacerdote Mani, da religião do zoroastrismo, uma religião muito comum na época. Mani ensinava que nós somos seres espirituais e o mundo é mau, portanto temos que fugir do mundo mau. Isso entrou para dentro do cristianismo. Havia até uma heresia que dizia que Deus não pode se fazer matéria, então Jesus Cristo não é homem mesmo. É uma aparência de homem, mas não é homem mesmo. É uma heresia cristológica, chamada docetismo. Então, é uma heresia muito perigosa. Por quê? Porque entende que há um mundo mau e um mundo bom. É uma negação da bondade criadora de Deus. Como nós ouvimos no Evangelho, o Filho do Homem semeia uma semente boa. Deus não semeia o mal. O mundo mal não foi criado por Deus. O mal é criação nossa. É criação de Satanás e por meio de nós, por meio dos nossos males, de nos deixarmos levar pela tentação. E esse maniqueísmo faz com que nós muitas vezes nos consideremos do lado do bem, o outro é mau. O outro partido, a outra ideologia, a outra igreja, a outra religião, a outra cultura, a outra teologia, a outra espiritualidade é mau. Eu sou bom, o outro é mau. Então, com isso se cria o ódio. O ódio a tudo que é diferente, a tudo que não entra no meu jogo. Tem gente que diz que eu sou gente de bem. Só que quando você diz que é gente de bem, você está julgando o outro que é mau. Portanto, você não é mais bom. Se você diz gente de bem, você está julgando o outro, você não é mais gente de bem. Porque entrou dentro de você esse espírito
de julgar, de condenar, de achar que você é o tal, que o outro não presta. Olha como a parábola é interessante. E é muito estranho, porque os agricultores, na verdade, eles tiravam o joio com o tempo, dava para perceber a diferença entre o trigo e o joio, e tiravam o joio. Aqui Jesus, usando de um recurso estranho, Jesus diz que o dono vai deixar, quer que continue o trigo e o joio, para que no final dos tempos permaneça a beleza do bem, e o mal será julgado só no final dos tempos. Então não somos nós que julgamos. É claro que nós temos que fazer de tudo para cercear, para eliminar, para controlar o mal, a começar com o mal dentro dos nossos corações. Porque o joio não está lá fora, o joio está muito aqui dentro, muito joio tem aqui dentro. Dos meus pensamentos, minhas ideias, minhas atitudes, os meus julgamentos, né? Então, claro que eu tenho que cercear o mal. Fazer o máximo possível para controlar o mal que há nos meus ambientes, na família, no trabalho, nos meus divertimentos. Eu tenho que fazer de tudo para controlar o mal. Mas não tenho condições, eu por mim, a minha igreja, o meu partido, minha ideologia, nós não vamos ter condições de acabar com o mal no mundo. A história é cheia de ambiguidades e nós vamos continuar sempre assim. Eu estou falando para muitos jovens. Quem tem mais de 60 anos pode dizer, nós sempre vamos continuar no embate entre o bem e o mal, sempre. Né? E sempre temos que vencer a tentação de achar que nós estamos do lado do bem. É claro que nós nos consideramos discípulos do Senhor Jesus. Nós somos filhos de um Deus que é Pai. Essa graça que nos é dada deve fazer de nós pessoas diferentes, deve fazer com que nós sejamos trigo. De fato, no final da parábola, na explicação, Jesus diz, os joios são os que pertencem ao maligno. O trigo, a boa semente, é o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a boa semente, que vai se tornar trigo. Então, devemos fazer de tudo para permanecer do lado do bem. E sempre tentar fazer o máximo para evitar o mal, controlar o mal. Mas deixar que o julgamento aconteça no final dos tempos, quando haverá a vitória do bem. O mal será queimado, prevalecerá somente o bem. Aí também a gente tem que se perguntar, o que de bem de mim, o que de bem em mim vai continuar? Será que eu não corro o risco de ser queimado ou muito queimado e pouco vai sobrar de mim? É o que aparece na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que é inclusive uma passagem que fundamenta a doutrina do purgatório, que é outro tema que poderemos falar numa outra oportunidade. Vamos para a segunda leitura, é continuação do capítulo 8, lembro que eu falei outro dia, o capítulo 8 da carta aos Romanos, fala da vida segundo o Espírito. Continua então o trecho correspondente ao domingo passado, continua agora dizendo assim, Romanos 8, 26, 27, diz assim, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Como já disse numa outra oportunidade, a segunda leitura, ela dificilmente se encaixa entre a primeira e o Evangelho, porque a primeira leitura é escolhida de acordo com o Evangelho. A segunda leitura é a leitura corrida de uma carta dos apóstolos. Aqui é a carta de São Paulo aos Romanos. Mas hoje a gente poderia dizer que tem tudo a ver. Porque se a gente fala de trigo e de joio, de bem e de mal, a gente fica meio perdido, desconsolado, afinal de contas, o que é a verdade, o que é que não é? A segunda leitura diz, o Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Não sabemos o que pensar, o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo que habita o nosso coração, que é Deus mesmo dentro de nós. O Espírito Santo intercede em nosso favor.
O Espírito Santo nos ensina a chamar a Deus de Pai. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo faz com que eu reconheça as minhas muitas qualidades, talentos, carismas que Ele me deu. E, é claro, se eu vejo os carismas, os dons, os talentos que o Espírito Santo deu para mim, é claro que eu sou convidado a ver também o bem, os talentos, os carismas que Ele concedeu às outras pessoas. Portanto, pensamos ao Senhor que nos dê a graça de permanecermos no bem, de sermos plantas boas, de correspondermos ao dom que Jesus nos fez do reino de Deus, de pertencermos ao reino, de sermos sementes boas, fazermos o máximo possível para controlarmos, cercearmos, eliminarmos o mal, mas deixar que o julgamento final fique por conta do próprio Deus, que é ao mesmo tempo, como vimos na primeira leitura, justo e misericordioso. Terminamos a nossa reflexão recebendo a bênção do nosso Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde no seu amor, na sua paz. Amém. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a